Eu queria só pegar num comentário de hoje de manhã do Baudouin, que disse qualquer coisa do género: a comunicação de ciência, se não provocar discussão, é inútil. E, portanto, eu acho que também, se nós aqui não conseguimos provocar discussão sobre este tema, é um bocadinho inútil termos vindo aqui, portanto, vamos tentar tornar esta sessão o mais útil possível. Eu tinha aqui preparado uma introdução, mas por respeito ao tempo que já perdemos, vou saltar, mas só lembrar que, de facto, nesta história do envolvimento dos cientistas, e tal como ouvimos há pouco o Sr. Ministro referir, há cada vez um número maior de cientistas a envolver-se, portanto, aquela conversa que são muito poucos, mesmo que seja de maneiras distintas, há cada vez um número maior, o número do IBMC era 86%, que me parece bastante significativo. E, por outro lado, a maioria dos investigadores também tende a encarar a comunicação de ciência como uma coisa positiva. Mesmo que não se envolva diretamente, acha que ela deve ser feita, mesmo que não por ele, ela deve ser feita. O que nos faltava agora aqui falar, já falámos aqui hoje de manhã nos porquê que os cientistas se devem envolver, é então o como. Como é que os cientistas se podem envolver? Ouvimos aqui hoje algumas ideias, pensar na história da avaliação, a história de que é preciso mais tempo, mas para discutir isto aqui, como é que se podem os cientistas envolver, temos hoje aqui connosco 4 cientistas, apenas 2 no ativo neste momento, penso que é assim. Eu vou começar por apresentar aqui do meu lado direito, Ana Delicado, do Instituto de Ciências Sociais, tem estado envolvida em vários projetos em projetos de estudos sociais e a relação com a ciência, e é também vice-coordenadora do Observatório do Ambiente e Sociedade. A Catarina Ramos, a Catarina também deixou a bancada há pouco, e desde abril dedica-se à comunicação de ciência full-time, mas antes também já estava envolvida em projetos de comunicação, e está na Fundação Champalimau a dirigir o Gabinete de Comunicação de Ciência do Programa de Neurociências. O Pedro Lind é investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é físico teórico, mas dedica algum tempo também a vários projetos de comunicação, quer no âmbito da universidade, quer noutros contextos. E o David, que além do projeto Cientistas de Pé, tem estado envolvido em muitos outros projetos de divulgação de ciência, tem escrito para espetáculos, para programas de televisão, tem feito uma série de coisas, depois de ter deixado de ser cientista. Muito bem, eu vou agora passar a palavra aos nossos convidados, para cada um deles fazer a introdução ao tema e depois lançamos a discussão para a mesa. David, estamos por aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer à Ana que continuo a considerar-me que estou no ativo. E que me leva a uma questão interessante para a qual eu não sei a resposta, que é que se um cientista é necessariamente um investigador. Talvez não sou um investigador como era quando fiz o doutoramento, não faço investigação em bioquímica como fazia, mas ainda estou, mesmo nesse capítulo, ligeiramente no ativo. Pelo menos eu, o Bruno Pinto e a Sofia Vaz estamos a tentar produzir algum conhecimento com base na experiência dos cientistas de pé, do qual estes dados são digamos, uma amostra. Eu não me vou alongar muito, já me ouviram bastante, eu só queria deixar talvez 3 notas rápidas sobre o envolvimento dos cientistas. Uma é que nós fizemos 2 campanhas de recrutamento de cientistas, uma em 2009 e outra em 2011. E houve algumas diferenças. Na primeira, na de 2009, a maior parte dos cientistas que vieram ter connosco estavam associados às instituições que faziam parte da Noite Europeia dos Investigadores. Portanto, havia uma ancoragem clara institucional do projeto Cientistas de Pé em 2009 e trouxe os cientistas que estavam ligados a estas instituições. E penso que essa ancoragem institucional é importante para dar confiança aos cientistas, para enquadrar os cientistas e para lhes dar confiança, como disse. Em 2011, quando já muitos cientistas conheciam o projeto Cientistas de Pé, nós fizemos uma segunda campanha de recrutamento que já não tinha essa ancoragem institucional da Noite Europeia dos Investigadores, já era feito sob o chapéu do Prémio Ideias Verdes, portanto foi um prémio que nós ganhámos e que nos permitiu fazer um outro espetáculo sobre ambiente, e tivemos pessoas de proveniências mais diversas, já não ligadas a instituições específicas associadas ao projeto. Portanto, penso que isso é uma nota interessante. Também uma curiosidade, na campanha de 2009, as pessoas que participaram no workshop acabaram quase todas por continuar no projeto. Tivemos talvez uma taxa de retenção de 90%, já não me lembro exatamente, mas praticamente todas as pessoas que foram ao workshop terão sido
8, 9 continuaram no projeto. Em 2011 já tivemos um workshop com quase 20 pessoas e terão ficado talvez as mesmas 8, 9. Portanto, já houve pessoas que, conhecendo o projeto, resolveram ter uma experiência de um dia, experimentar ser cientista de pé por um dia. E o que é legítimo e interessante, porque mesmo para nós não é mau, são pessoas que acabam por criar uma relação, um vínculo emocional com os cientistas de pé. Já foram cientistas de pé, nem que seja só por um dia. Eu também costumo dizer que já fui à tropa, fiz um dia de serviço militar obrigatório, foi quando fui à inspeção. E tenho histórias para contar sobre a tropa já. Outra nota rápida que também queria deixar tem a ver com a multidisciplinariedade. Portanto, os cientistas de pé acabam por ser um local de encontro de cientistas de várias áreas, diversas áreas, desde a biologia à buraca, como nós às vezes dizemos a brincar, mas temos mesmo um cientista de pé da buraca, e que permitem haver um cruzamento de perspectivas mais multidisciplinar, penso eu, do que no trabalho de investigação normal dos cientistas. Portanto, nós conseguimos discutir, por exemplo, no espetáculo sobre ambiente, que é um tema, como já aqui foi referido, bastante polémico, não só por ser um tema científico, mas por ser um tema que se cruza, não só com muitas disciplinas científicas, mas se cruzam também com uma série de outras coisas que não têm propriamente a ver com ciência, como ética, filosofia, uma série de coisas. E geraram-se discussões muito interessantes acerca de questões de ambiente por pessoas com backgrounds muito distintos em termos da área de investigação, como por exemplo uma engenheira agrónoma, um engenheiro do ambiente, um biólogo, e conseguimos quase zangar-nos. Pelo menos zangámos um bocadinho, mas depois fizemos as pazes. E outra nota muito rápida que também queria deixar é a questão... Outro aspecto interessante da participação dos cientistas num projeto como os cientistas de pé tem a ver também com a visibilidade mediática. Desde que nós lançámos o livro dos cientistas de pé, em abril, já vários cientistas de pé participaram em entrevistas, seja de vários meios de comunicação social, rádio, jornais, sites. E eu acho que isso também é uma experiência interessante. Não é propriamente um curso de media training, mas é uma experiência de mídia, de contacto com os mídia, de qual os cientistas poderão depois tirar partido na sua vida como investigadores. Por exemplo, no final há cerca de um ano, houve uma reportagem da TVI feita pela Raquel Matos Cruz, que fez uma reportagem sobre os cientistas de pé, mas em que também mostrava os cientistas de pé a trabalharem no laboratório, no seu dia-a-dia normal de investigação. Eu penso que esta experiência de contacto com os mídias também pode ser útil, para além das que foram referidas pelos cientistas de pé, também penso que pode ser útil para os cientistas de pé no futuro. Não vos aborreço mais. Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o facto de me terem convidado para estar aqui. Eu discordo do David, no ponto em que ele não está, de facto, no ativo enquanto cientista, ele está no ativo enquanto divulgador de ciência, e é um excelente divulgador de ciência. Fico muito contente que esteja a fazer o trabalho que estás a fazer. Agora, eu sou um dos cientistas aqui que está no ativo, e, portanto, eu deveria estar, provavelmente, no meu gabinete e não aqui a falar de divulgação de ciência, que é uma coisa que eu não sei. A Joana, quando me convidou, pediu-me que eu falasse da minha experiência. Eu não tenho uma resposta para a pergunta que é aqui levantada, como envolver cientistas, mídia e público. O que eu posso fazer é falar-vos da pequena experiência que eu fiz há uns anos atrás, tentando envolver cientistas e aproximando-os dos mídia e do público. Essa experiência tinha um nome, o projeto chamava-se, e penso que ainda se chama, Ciência na UEL. Foi lançado em 2010 por uma colega minha, a Maria José Gomes, também investigadora da Universidade de Lisboa, e por mim. E a nossa intenção inicial eram 3. Nós queríamos, acima de tudo, criar uma maior visibilidade, dentro das nossas limitações, do corpo de investigadores que a UEL tinha ganho. Da UEL não é para... em detrimento de nenhuma outra universidade, mas porque era da universidade à qual pertencíamos. E a nossa ideia, por um lado, era essa, tentar criar uma maior visibilidade do corpo de investigação da Universidade de Lisboa. Por outro lado, também, por 2 outros motivos. O primeiro é que existia algum dever dos cientistas, creio eu acredito nisso, que há algum dever de nós, cientistas,
num dever de cidadania, em tentar retornar ao público, às pessoas, aquilo que nós estamos a fazer muitas vezes fechados e um pouco isolados. Por outro lado, porque, e isso é um dado que vários estudos mostram, os próprios artigos técnicos de ciência, os mais citados, são muitas vezes, existe uma correlação forte com os artigos que são mais divulgados nos mídias. Portanto, aqui também haveria um interesse por parte dos próprios investigadores. Aliás, estas duas últimas razões são duas razões que são mencionadas neste livro do António Granado e do José Vítor Malheiros, que eu acho que saiu entretanto, que se chama Como Falar com Jornalistas Sem Ficar à Beira de um Ataque de Nervos. E são, de facto, foram estas 3 razões, basicamente, que nos levaram a tentar a seguir com o projeto de Ciência na UEL. Que projeto era este? O projeto eram basicamente 2 atividades. Uma eram seminários dados pelos investigadores da UEL no Museu de Ciência, na antiga Politécnica, com a periodicidade semanal, se não estou em erro. Isto começou tudo em 2010. A outra atividade, portanto, esta primeira atividade foi uma atividade que teve alguma visibilidade talvez no começo, depois perdeu público, mas a grande atividade, de facto, na qual achámos que conseguimos dar uma maior visibilidade dos investigadores na universidade foi o facto de termos, em parceria com o Semanário Sol, termos publicado quinzenalmente, durante 8 meses sensivelmente, 8, 9 meses, um artigo, era uma página que saía na revista do Sol, sobre um investigador da Universidade de Lisboa e sobre o seu trabalho. Como é que este projeto era feito? Portanto, nós no início tivemos reuniões com o Ricardo Nabais, jornalista no Semanário Sol, para tentarmos saber como é que poderíamos fazer isto. Eu, na altura, já tinha lido o livro do José Vítor Malheiros e do António Granado, li-o outra vez, porque se 2 jornalistas acham que é necessário escrever um livro que se chama Como Falar com Jornalistas Sem Ficar à Beira de um Ataque de Nervos, isso significa que se deve ter mesmo atenção quando se vai falar com jornalistas, achei eu na altura, porque não tinha experiência nenhuma, mas de facto não. O Ricardo Nabais foi extremamente acessível, aliás, todas as pessoas no Sol, extremamente assertivas e sem problema nenhum em sermos nós a escrever os artigos, eu e a Maria José Gomes, depois de fazermos uma série de perguntas ao investigador em questão. Nós achámos, e isso houve um orador hoje de manhã que já falou disso, que a dimensão de se devia dar alguma preocupação, devemos ter alguma preocupação com o facto dos cientistas gostarem de controlar, digamos assim, de rever de alguma maneira, de dar algum feedback ao trabalho que está a ser escrito nos mídias, ao artigo que está a ser escrito nos mídias sobre o seu trabalho. E, com base nisso, nós achámos que deveríamos escrever o artigo, o melhor que pudéssemos e soubéssemos, e retorná-lo depois ao investigador para lhe pedir feedback. Ora, o artigo seria um artigo para um jornal, portanto, tinha que ser num estilo jornalístico, tínhamos que tentar explicar ciência de uma forma fácil. E isso é possível, aliás, como o David consegue tão bem fazer. É possível, mas o que acontecia muitas vezes é que o investigador em questão que recebeu o nosso texto, em que muitas vezes escrevemos de uma maneira muito fácil, talvez nas palavras de alguns corriqueira, o investigador dizia que não é possível explicar ciência de uma forma tão fácil. E retornava-nos o texto com uma série de modificações, tornando o texto muito mais pesado e muito mais hermético. E aqui, eu e a Maria José Gomes sentimos aqui entre um jogo de ping-pong, porque nós depois mostrávamos o texto ao Ricardo Nabais, que com toda a amabilidade dizia: o título está muito grande, ninguém vai perceber que palavra latina é esta no título, etc, etc. E tentávamos convencer o investigador que a nossa primeira versão era melhor do que a versão que ele estava agora a propor. E, portanto, foi de alguma maneira difícil. Isto para dizer o quê? Para dizer que, de alguma maneira, e talvez por já existir um livro sobre isso, o diálogo com os jornalistas está-se a tornar mais fácil. Parece que é um diálogo fácil, pelo menos da pouca experiência que eu tenho. Falta agora tentar, se calhar, melhorar um pouco o diálogo com os cientistas. Porque os cientistas continuam, se calhar, a pensar demasiado que explicarem o seu assunto, e isso há aqui um sentido de propriedade bastante forte, explicarem o seu assunto de uma maneira tão fácil
não pode ser. Eles é que sabem como explicar da forma melhor. Portanto, se calhar, eu não sei, o José Vítor não está cá, mas eu deixo a sugestão que se calhar falta escrever o segundo volume, Como Falar com Cientistas Sem Ficar à Beira de um Ataque de Nervos. Porque basicamente é isso. Eu acho que basicamente, da pouca experiência que eu tive, eu acho que nós cientistas ainda não aprendemos duas coisas. Que escrever ciência de forma fácil é possível, ok? E escrever ciência de forma fácil, acessível para toda a gente, é difícil. Não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. E é por isso que vocês existem, não é? É por isso que há divulgadores de ciência e comunicadores de ciência que, melhor do que os próprios cientistas, podem ajudar os cientistas a explicar a ciência que eles fazem para que seja acessível a toda a gente. Isso é basicamente o que eu queria lançar para a mesa. Obrigado, Pedro. Obrigada. Bem, eu estou aqui na qualidade de muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu sou cientista social. Um dos meus objetos de estudo, entre uma data de outros, é a divulgação científica e ainda faço divulgação. Eu participei nesse projeto da Ciência da UEL, como tu sabes, com uma palestra no museu, com um artigo para o Sol. Portanto, eu estou aqui com muitos papéis ao mesmo tempo. Mas o que eu fui convidada a falar foi sobre um projeto que eu acabei recentemente com a minha colega Cristina Palma Conceição, que ouviram de manhã. Nós fizemos um projeto de investigação sobre associações científicas em Portugal, que é um tema que não estava de todo estudado, agora já está, acho eu, um bocadinho. Pelo menos avançámos um bocadinho o conhecimento. E uma das descobertas que nós fizemos ao estudar as associações científicas era o papel que elas tinham, ou o relevo que elas davam à divulgação científica. E é sobre isso que eu vou falar muito brevemente, porque de facto nós hoje de manhã ouvimos uma série de comunicações, muitas enfatizaram o papel das instituições de investigação, dos centros, dos laboratórios na divulgação de ciência, mas pouco ouvimos sobre o papel das associações. E ele existe e tem sido crescentemente relevante e, a meu ver, ou a nosso ver, tem algumas vantagens comparativas, tem outras desvantagens, claro, mas tem algumas vantagens comparativas em relação a outras instituições que promovem a divulgação de ciência. Em primeiro lugar, nós estudámos vários tipos de instituições, de associações científicas, não fomos só buscar as sociedades científicas tradicionais, como a Sociedade Portuguesa de Física ou a Sociedade Portuguesa de Filosofia. Nós abrangemos um leque diversificado de associações, mas no caso das sociedades científicas disciplinares, descobrimos que, de facto, elas têm vindo a apostar crescentemente na divulgação de ciência, até porque o seu outro papel, que era de comunicação entre pares, tem vindo a ser ameaçado ou alvo de concorrência por parte das associações europeias, das associações internacionais. Portanto, a maneira como os cientistas comunicam entre si agora passa muito mais pelas revistas internacionais, pelos congressos internacionais e já não tanto pelas revistas e congressos de âmbito nacional. Portanto, as sociedades científicas, para permanecerem relevantes, tiveram, de certa forma, de se reinventar. E uma das formas que nós identificamos para essa reinvenção, de certa forma, foi começar a apostar na divulgação científica. Não é uma coisa nova. Por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Física já há muitos anos que publica uma gazeta que tem conteúdos que não são só para os físicos, para os investigadores, mas, de facto, as sociedades científicas têm vindo a fazer mais atividades dirigidas para o público, mais para os estudantes do ensino secundário, para os professores do ensino secundário. Portanto, isto tem sido, de facto, uma área de atividade que tem vindo a crescer bastante. Por outro lado, é uma área de atividade que lhes dá alguma projeção e visibilidade, se calhar mais do que organizar só congressos para pares. Mas, por outro lado, para nós tem uma vantagem comparativa, que é a possibilidade de ter acesso a um leque muito mais largo de especialistas do que uma instituição de investigação. Um centro de investigação, mesmo que seja muito especializado, numa única área disciplinar, quer dizer, tem uma série de profissionais limitados. Portanto, há sempre áreas de saber, mesmo dentro daquela disciplina, que ficam de fora. A vantagem de uma sociedade científica é que tem participantes, tem em princípio membros, sócios, que vêm de todos os nichos disciplinares imagináveis, das mais variadas instituições de investigação em Portugal, disseminadas pelo país, e, portanto, pode fazer recurso a este leque de especialistas que é mais vasto do que um centro de investigação individual. E isso, de facto, parece-nos uma vantagem. Mas, por outro lado, também verificamos que muitas das atividades são promovidas por estas sociedades científicas, não todas, claro, mas
na maior parte dos casos, na generalidade, são atividades de divulgação científica muito convencionais, muito tradicionais, ou seja, são palestras. É comum as sociedades científicas terem uma lista de palestras e palestrantes, por exemplo, disponível no site da internet, em que as câmaras municipais, as escolas, qualquer entidade pode solicitar, eu quero uma palestra sobre biologia das plantas. E esta sociedade científica serve como mediador entre este público e o especialista. Mas isto, no fundo, para aquilo que hoje em dia se faz de divulgação científica, é talvez um pouco limitado. Porque nós também identificamos que tem havido um enorme crescimento de outro tipo de associações ligadas à ciência, mas que já não são sociedades científicas disciplinares. São realmente associações de divulgação de ciência. Uma delas é participante, e até na mostra de documentários científicos, aqui há a Associação Viver a Ciência, mas nós identificamos muitas outras. Algumas também já são de tipos bastante antigos e tradicionais, por exemplo, clubes de astronomia ou clubes de arqueologia, portanto já existem há bastante tempo, mas outras têm-se criado realmente nos últimos anos, e isso é um reflexo da maneira como a cultura científica e a promoção da cultura científica tem crescido no país. São organizações que nascem, às vezes, de uma solicitação externa, no sentido, por exemplo, para participar em atividades algumas atividades do Ciência Viva é necessário constituírem-se como um corpo jurídico próprio. Neste caso, formam uma associação para isso. Ou para concorrer a um projeto europeu. E assim junta-se investigadores que são, muitas vezes, de diferentes instituições, portanto, já não há aquelas barreiras eu só vou divulgar a atividade do meu centro. Juntam-se e fazem coisas em comum. Por outro lado, este tipo de associações congregam como sócios não só cientistas, mas também pessoas comuns, entre aspas, leigos, entre aspas, amadores de ciências, que às vezes têm conhecimento bastante especializado e bastante interessante para contribuir. Portanto, não são só organizações de cientistas, combinam cientistas e combinam público, que nós achamos que também pode ser uma mais-valia. Por outro lado, estas associações também verificamos que tendem a ter uma abordagem em relação à divulgação científica que é mais moderna, mais interativa, mais participativa. E nós encontramos exemplos de coisas que na altura nem sabíamos que já existiam em Portugal e que agora têm-se tornado crescentemente visíveis. Por exemplo, as iniciativas de Citizen Science não se esgotam, por exemplo, no GRIPNet, que já existe há mais anos, mas nós descobrimos que há imensas associações que já promovem projetos de astronomia, em colaboração até com entidades internacionais, projetos na área da biologia, de recolha de dados sobre determinadas espécies de animais. E isto, a forma de levar os cidadãos a envolverem-se diretamente no processo de investigação, é conducente, se calhar, a uma melhor e mais profícua comunicação de ciência. Por outro lado, para finalizar, outra das coisas interessantes que nós descobrimos também é a maneira como algumas destas associações de divulgação científica podem servir de canais de comunicação inversa entre público e cientistas. Ou seja, que podem levar à comunidade científica solicitações por parte do público. Nós encontramos, não muitos, mas alguns casos, também por acaso no âmbito da biologia, em que as pessoas com determinados interesses contactavam uma associação a dizer: eu tenho um problema que eu preciso resolver, eu gostava de ter um cientista que me aconselhasse. E essas associações servem para canalizar este tipo de pedidos para a comunidade científica, o que nós achamos que, francamente, nos pareceu uma excelente ideia. E pronto. Olá, bom dia. O meu nome é Catarina e eu fui cientista, acho que sou mais recente não cientista, até abril deste ano. Acho que é... Sim, já não sou no ativo, exatamente. Acho que é por isso que ainda tenho aqui o meu nome escrito à mão, ainda sou novata. Eu comecei a fazer comunicação de ciência há 2 ou 3 anos, mas assim a tempo inteiro, é mesmo recente, é deste ano. Eu fui convidada para ficar a falar de uma das iniciativas que está a ser levada a cabo na Fundação Champalimau, que é um ciclo de conferências que se chama Ar, Respire Connosco, e o qual tem um póster lá fora. Depois, se quiserem falar com alguns dos meus colegas que estão ali, eles também vão ser capazes de responder às vossas dúvidas. E é apenas um dos projetos que está a ser desenvolvido. Há até outro póster lá fora, já agora aproveito para fazer a publicidade. Em relação ao ar... Portanto, rapidamente, para quem não conhece, é um ciclo de conferências abertas ao público, que acontece mais ou menos a cada 2 meses. Esta periodicidade varia um bocadinho, mas é mais ou menos isso que tem estado a acontecer. Em 19 meses organizámos 11 eventos. Tem enchido o auditório da Fundação Champalimau, que são cerca de 400 lugares. São livres, é preciso só fazer um registro online. E os temas são sempre ligados à ciência.
muito ligados à neurociência, que é, no fundo, o forte das pessoas que está por trás da organização, que são alunos de doutoramento e de pós-doutoramento do programa de neurociências. Portanto, é essa a nossa área assim mais, em que estamos mais à vontade para falar. Mas os temas vão desde a criatividade, à magia, da comida, e depois tentamos sempre dar um twist mais científico e ter sempre também convidados que não são cientistas e que dão uma visão um bocadinho mais prática do tema. Em relação a envolver os cientistas, eu posso dizer como é que eu fui envolvida enquanto era cientista e como é que o Grupo do Ar tem duas dimensões de envolvência de cientistas, digamos assim. Portanto, eu e a organização por trás dos eventos são, como eu já disse, alunos de doutoramento e de pós-doutoramento. No meu caso, eu já era doutorada, portanto, fazia investigação e, tal como eu, há outras pessoas no grupo que já são, portanto, já estão a fazer pós-doutoramento, e há muito poucos investigadores principais, portanto, chefes de laboratório. Portanto, a força motriz é mesmo a nível dos alunos de doutoramento, e foi deles que partiu a ideia, e partiu até de um retiro do programa de neurociências, portanto, num ambiente completamente informal, em que surgiu esta vontade que já existia, de certa maneira latente, de divulgar a ciência, neste caso mais a neurociência, não só que era feita no Instituto, mas de uma forma um bocadinho mais lata. E foi deste grupo exatamente que surgiu um e-mail que foi enviado para todos os investigadores daquela instituição, e basicamente eram pedidos voluntários que se fossem distribuir por diferentes tarefas. Portanto, houve uma certa organização logo desde o início de que grupos de trabalho é que iam ser precisos para que as conferências fossem levadas a bom porto, e as pessoas foram se alistando naquilo que achavam que era o interesse delas, ou até mesmo as capacidades, não é? As skills, as apetências. Depois há um segundo nível de envolvência dos investigadores, que é não na organização, mas na participação enquanto orador. Portanto, os oradores destas conferências, metade deles são cientistas, nem todos são da Fundação Champalimau, aliás, a grande maioria não é. E como é que nós conseguimos chegar a esses investigadores? Como é que nós os trazemos cá? Numa primeira fase, muitos deles eram oradores que vinham dar conferências científicas, que vinham falar com os seus pares, mas que já alguém tinha ouvido e achava que eram bons comunicadores, portanto, que se calhar poderiam fazer também uma public lecture, uma conferência com o público, portanto, que não ficassem só pelo encontro científico. E logo os primeiros 2 eventos foram um bocado o teste à organização e tudo mais, e foram um sucesso desde o início, casa cheia, ambos com 2 investigadores que tinham sido convidados para virem falar das suas experiências, das suas publicações, portanto, virada muito para o cientista, mas que eram também bons comunicadores e que por isso funcionou tão bem. Depois começámos a ganhar alguma autonomia e podemos começar a convidar também investigadores, ou não, portanto, não só investigadores, mas também, por exemplo, artistas plásticos ou pessoas ligadas a outras áreas que não a científica, e começou-se a inverter um bocadinho o processo. Em vez de olharmos para o número ou para as pessoas que vinham dar conferências à Fundação, começámos a pensar para o tema que eu quero levar ao público, quem é que eu vou trazer? Portanto, deu-nos um bocadinho mais de independência, e aqui o convite, a envolvência do cientista partiu novamente da organização, de mostrar o que é que já tinha sido feito e tentar convencer que era importante. Muito obrigada. Sim. Eu vou então passar a palavra para a audiência. Vou pedir às pessoas que... Quem é que tem? Que se identifiquem, por favor, e vamos recolher 3 ou 4 perguntas, e que dirijam a vossa pergunta, por favor, a uma... Vamos evitar perguntas que sejam para todos. Dirijam para uma das pessoas do painel. Pode ser um comentário? Pode. Neste caso, ao painel e a quem cá está, gostava de fazer um convite no sentido da discussão do painel, que é o envolvimento dos cientistas. Está lá fora um póster sobre o projeto da Casa das Ciências, que é um projeto dirigido principalmente a um público específico, que é o público escolar, professores e alunos, mas que no fundo também é um projeto de divulgação de ciência e que os cientistas e divulgadores
podem utilizar para se envolverem e comunicarem o seu trabalho, a área científica que mais gostam, de diversas formas. Portanto, para não alongar muito, se quiserem visitar o póster lá fora e ver de que forma se podem envolver com este meio de comunicação também com o público. Obrigada. Obrigada. Olá, Filipe Pires, Centro de Astrofísica. Eu queria saber a vossa opinião, em particular do Pedro, que a comunicação de ciência, eu acho que também é estou a sentir isso atualmente, é uma estratégia para conseguir ganhar concursos, porque a visibilidade que nos jornais aparece, por exemplo, um projeto, também é importante para eles. Hoje em dia, eu já tenho investigadores que vêm ter comigo e que vêm dizer, Filipe, as coisas da FCT estão-se a aproximar, eu quero que tenha alguma visibilidade, quero que vocês façam algumas notícias sobre isso. Portanto, já começa a ter a pressão do outro lado, já não vou propriamente atrás deles, eles também já vêm atrás de mim. E isso deve ter sido também notado, por exemplo, na crónica do Sol. Vamos recolher mais perguntas? António. António Gomes da Costa, eu sou um ex-cientista e um comunicador de ciência já há 12 anos e fui 19 anos cientista e professor numa universidade. Sem pôr em causa o interesse de todas as iniciativas que foram aqui faladas, para mim das coisas mais fascinantes deste painel é o facto de nós termos ex-cientistas que se tornaram comunicadores de ciência e cientistas que fazem alguma comunicação de ciência. E eu gostava só de perguntar, e aqui a quem é um bocadinho, talvez aleatório, mas a perguntar ao Pedro Linde se é possível a um cientista fazer, de facto, comunicação de ciência e perguntar ao David ou à Catarina, não sei, se foi a desistência, entre aspas, que eu não sei que não é uma desistência, é uma opção, mas se era possível continuar ou não a fazer boa divulgação de ciência e continuar uma carreira científica. Para mim não foi possível, mas já lá vão 15 anos, portanto a coisa espero que tenha mudado entretanto, mas de qualquer maneira... Obrigada, António. Mais uma? Vanessa. Não. Vanessa. Bom dia. O meu nome é Vanessa Oliveira, sou bióloga, trabalho numa associação científica, uma associação, e também estou a tirar o mestrado em Comunicação de Ciência. E uma das dificuldades com que muitas vezes nos deparamos é envolver os cientistas ao fim de semana, que é quando o público muitas vezes está disponível. Eu, como público, muitas vezes vejo conferências super interessantes, mas são durante a semana, estou a trabalhar. Infelizmente não posso. E isso acontece-me a mim e acontece a todas as outras pessoas do público. O que me leva a relacionar isto com as questões de financiamento. Porque, em geral, não há financiamento para comunicar ciência. Seja, como é que se financia uma newsletter de uma associação, de uma instituição? Como é que se financia alguém para estar atrás de um Facebook? Ou financia os conteúdos de um website? E, portanto, se calhar também é por isso que ao fim de semana há poucos cientistas disponíveis para comunicar ciência e para ajudar os cientistas que já estão só a divulgar. Portanto, é aqui problemáticas. Estou a lançar. Obrigada. Muito rápida. A pergunta é para a Catarina. Eu dou-lhe os parabéns de encher o anfiteatro com 400 pessoas. Diga-me uma coisa, qual é a percentagem de convertidos e de recém-chegados ao templo? Vamos tentar passar, Pedro, se calhar. Então, eu penso que as duas primeiras perguntas foram para mim. Sobre os concursos, tu referias-te a concursos na academia para lugares de professor, etc. Mas projetos científicos, do âmbito científico. Sim, eu até creio que na candidatura de projetos uma das coisas que se fazem é também o planeamento de possíveis outreach activities e tudo isso. Portanto, nesse sentido, torna-se um fator importante. Mas claro que a taxa é um pouco aquilo que eu disse, que está no livro do José Vítor Malheiros. Os artigos mais citados na literatura científica são muitas, de alguma maneira, são também aqueles a quem se dá maior visibilidade nos mídia. Em relação à segunda pergunta, se é possível ser cientista, portanto, agora, para mim, que sou cientista e fiz alguma comunicação de ciência, se é possível, a resposta é sim. Eu fiz, não é? Se fiz bem, é outra história. Isso agora serão outros a avaliar. De qualquer maneira,
Isto talvez seja uma opinião pessoal, não acredito que seja a opinião maioritária entre os meus pares, mas eu penso que todos os cientistas deveriam dedicar uma parte pequena, pelo menos, para a comunicação de ciência. Comunicação de ciência no sentido de divulgação, por exemplo, ir a uma escola, ou não precisa de ser obrigatoriamente escrever artigos de jornais ou livros ou coisas mais ambiciosas. Mas acho que isso é importante e isso é feito noutros países com uma atividade científica maior do que Portugal. Eu acho que isso é importante não só para o nosso próprio trabalho, mas também para o nosso contacto e também com aquela razão de alguma maneira temos o dever também de mostrar aquilo que estamos a fazer. Sim. No meu caso, a passagem para o outro lado tem a ver com as singularidades do meu percurso. Não surgiu de nada. Eu já fazia muitas atividades de comunicação de ciência antes de enverdar por esta via como atividade principal. Portanto, eu escrevia talvez a mais continuada. Eu escrevia no Inimigo Público, no suplemento satírico do Jornal Público, escrevia entre 2003 e 2009 e escrevia notícias falsas sobre ciência, portanto, e fazia isso realmente nas horas vagas, portanto, a roubar tempo ao sono, em paralelo com a minha atividade de investigação científica. A pergunta se foi uma desistência da investigação, eu não vi dessa forma. Senão talvez tivesse que ir a um terapeuta, a um psiquiatra, a tentar melhorar essa ideia, mas é uma ideia ainda bastante comum entre os investigadores, portanto, eu penso que essa é uma ideia ainda prevalecente, portanto, que quem deixa de fazer investigação para ir fazer outra coisa qualquer, nomeadamente a comunicação de ciência, de alguma forma desistiu. Mas é uma ideia que, na minha opinião, não tem muito futuro. Não tem muito futuro porquê? Porque se aqui há, sei lá, 30, 40 anos, uma pessoa que fazia um doutoramento tinha, com alguma garantia, um lugar na academia e uma carreira de investigação, não digo assegurada, mas bastante provável, hoje em dia esse panorama mudou. Não é? Portanto, todo o manancial de pessoas que fazem doutoramento não tem, não sei se aqui alguém ainda tem esta ilusão, peço desculpa, mas não tem à partida um lugar garantido como investigadores. Então, se quiserem restringir ainda mais como investigadores em Portugal, então aí ainda será muito mais difícil. Portanto, cada vez mais isto não é uma coisa... Eu digo em Portugal porque estamos a restringir o universo, quer dizer, qualquer pessoa que diga assim, eu quero ser investigador em qualquer sítio do mundo. Pronto, isto aqui é uma coisa que abre muito mais as possibilidades. E isto abre mais as possibilidades, seja para uma pessoa que esteja neste momento na Austrália, ou no Chile, ou nos Estados Unidos. E em Portugal também, como é evidente. Mas como a maioria das pessoas que fazem o doutoramento em investigação científica não vão poder ter uma carreira como investigadores científicos, eu penso que cada vez mais teremos que enfrentar esta realidade e perceber que um doutoramento não serve só para fazer investigação científica. Mas é uma coisa que ainda está bastante enraizada. Não sei se respondi integralmente, mas posso. Já agora, também tinha perguntado se eu conseguiria fazer investigação científica ao mesmo tempo que faço a divulgação de ciência. Eu diria que sim, até certo ponto, em alguma medida. No ponto em que de empenho e de envolvimento que tenho tido, julgo que seria difícil. Claro que talvez uma pessoa mais eficiente do que eu, melhor organizada, talvez conseguisse. Eu talvez não. Já agora, só uma coisa muito rápida. O David é, se calhar, uma singularidade. Eu sei, peço desculpa. O David é, se calhar, aqui uma singularidade, uma exceção. Eu conheço o David já há muitos anos, desde os tempos de secundário. Nós praticamente ainda usávamos fraldas e ele já escrevia artigos para os jornais. Mas o que o David disse... o que o David disse, de alguma maneira, é verdade. Mais perto, sim? O que o David disse, de facto, é verdade. Fazer um doutoramento implica fazer investigação. Mas fazer um doutoramento não é para todos aqueles que querem fazer investigação pela vida fora. Portanto, aqui a palavra desistência, por exemplo, na Alemanha, pelo menos na área da física, pelo menos metade das pessoas que tiram doutoramento
já têm em mente, desde o início, que querem, depois do doutoramento, ingressar num departamento de desenvolvimento de uma indústria ou de uma empresa. Portanto, não é inteiramente verdade que fazer um doutoramento é um primeiro passo, é um possível passo para fazer investigação científica mais tarde. Mas não são todos aqueles que fazem doutoramentos que querem investigação científica. Catarina, pergunta do... Ali, portanto, em relação ao público, não é? que vem às conferências AR, de facto, a grande maioria das pessoas, principalmente nos primeiros eventos, eram pessoas convertidas, ou seja, pessoas já com interesse na ciência, muita gente a tirar o curso na faculdade nas áreas científicas, pessoas a tirarem doutoramentos. Aquilo que nós temos vindo a notar, de acordo com os questionários e com o tipo de informação que obtemos online das pessoas que se registam, é que começamos a ter um desvio padrão enorme nas idades, ou seja, começamos a ter pessoas na casa dos 40, 50, 60 anos e pessoas que vêm do secundário. E eu acho que este aspecto de pessoas mais novas também tem a ver com o facto de termos começado algumas coisas com escolas e acaba por se espalhar boca a boca o fenómeno dos eventos e atrair quer professores, quer alunos, e daí a diferença na média de idades que nós começamos a ver. Sobre o financiamento, bem, realmente ao contrário do que acontece para a investigação científica, não há mecanismos de financiamento regulares, previsíveis, entre aspas, porque às vezes os da investigação também não são. Não há uma coisa tão estabilizada, tão institucionalizada. O que eu conheço do trabalho que nós fizemos foi que há, de facto, alguns concursos nacionais, por exemplo, o Ciência Viva às vezes abre concursos para financiamento de atividades de divulgação. Há muitos projetos europeus que se pode ir buscar dinheiro aí, é aí que as associações muitas vezes conseguem dinheiro para fazer as atividades mais rotineiras, através de grandes projetos europeus. E há outra possibilidade, que também muitas associações recorrem, que tem a ver com bolseiros de pós-doutoramento, pagos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Mas também constatamos que algumas associações estão a ter problemas com esses mesmos bolseiros, porque chegam ao fim dos 3 anos para a renovação e é expectável que apresentem um relatório de atividades com publicações científicas e não com atividades de divulgação científica. E isso, em alguns casos, levantou alguns problemas. Portanto, porque, de facto, a figura do bolseiro de pós-doutoramento para fazer divulgação não existe formalmente. Tem existido informalmente, porque a FCT tem concedido algumas bolsas nesse sentido, mas depois, em questão da avaliação, torna-se um bocado problemática. Portanto, é uma das coisas que devia ser pensada e resolvida, realmente, é como manter o financiamento para divulgação. Por outro lado, o que eu acho que uma das ameaças no futuro mais próximo também é os próprios centros de investigação, vendo-se apertados de financiamento, vão acabar por cortar onde ele pode ser pensado como dispensável. Neste caso, há muitos centros que criaram gabinetes de comunicação, núcleos para fazer divulgação, que, num caso de restrição de financiamento, pode ser o primeiro sítio onde eles vão cortar e não na própria investigação. Portanto, isto é uma das ameaças que eu antevejo assim mais proximamente. Fazer mais uma ronda de perguntas. Ali atrás, 2. É Carla Gomes do Observatório do Mar dos Açores, do Centro de Ciência. Eu gostaria de fazer uma questão para o Pedro Lim. Como é que ele vê o papel dos centros de ciência como facilitadores do envolvimento dos cientistas e qual é a importância e se utilizam os centros de ciência como um instrumento facilitador e de apoio, já que se discute tanto de financiamento e no fundo existe a rede de centros de ciência viva, existe a rede de centros de ciência dos Açores e que podem ser plataformas de aproximação e de apoio. Boa tarde, o meu nome é Carla Damas, também trabalho no Observatório do Mar dos Açores. Eu queria um pouco lançar aqui um desafio ao David Marçal, porque nós lá no FAIAL, que é de onde nós vimos, temos muitos investigadores atores. Portanto, por que não alargar o projeto dos cientistas de pé às ilhas, não é? Tinha também ali uma dúvida para a Ana.
Quando fala da investigação que fez, do trabalho que fez com associações de ciência, associações científicas em Portugal, incluiu as ilhas? Também. É porque nós não tivemos conhecimento nem fomos contactados. Okay. E já agora, se me deixam, tinha aqui um comentário para a Raquel Ribeiro, do projeto de Serralves. Nós temos uma iniciativa semelhante ao Café Consciência, que é o Ciência no Bar, só que nós não ficamos à espera que as pessoas venham ter connosco. Nós invadimos um pouco os bares que existem na terrinha e quem lá está não tem outro remédio senão levar com a coisa. Pronto, muito obrigada. Obrigada. Mais alguma pergunta? Esta é a última ronda. Já têm muita fome, por isso é que as pessoas já Muita estão... fome, pronto. Parece que já não tenho autorização. Posso fazer mais duas só para fechar a... Eu também tenho. Perguntas rápidas. Sim, sim. Portanto, a divulgação de ciência começa a ser, já tem um percurso, não é? Já tem algum tempo, e eu acho que se calhar tem que começar a pensar melhor a forma que podemos arranjar para avaliar este percurso, não é? E, portanto, com medidas mais exatas, e isto no sentido da discussão que temos estado aqui a presenciar, de ser investigador ou comunicador de ciência, porque eu acho que é possível investigar a forma como se faz comunicação de ciência. Portanto, eu não sei se não será importante neste momento começarmos a pensar quais são os instrumentos que devemos estar munidos para avaliar isso e efetivamente, trilharmos um caminho muito mais viável. Obrigada. Havia uma última pergunta ali? Acho que vamos ter que ficar por aqui, lamento. A última pergunta. Boa tarde, meu nome é Alexandra Sapinto, sou investigadora do CIBIO, sou investigadora e faço comunicação de ciência. Tento fazer as duas coisas, o que nem sempre é muito fácil para mim, no meu caso, porque também sou muito desorganizada. Eu queria mais também salientar um bocadinho a possibilidade de, quando estamos a procurar financiamento para este tipo de atividades, neste momento, a maior parte dos projetos de investigação, dos grandes projetos que financiam a investigação, requerem, como já foi dito, que seja feito algum tipo de atividade de divulgação da ciência. E isso está muito subexplorado. Na realidade, quando um cientista está a fazer, está a desenhar um projeto de investigação, na maior parte das vezes não se sente capaz, ele próprio, de fazer essa parte, põe qualquer coisa, que é o que me dizem os meus colegas, e pronto, e depois faz qualquer coisa, ou não. E o que nós temos tentado fazer também um bocadinho no CIBIO é as pessoas que têm mais alguma vocação para a divulgação da ciência, ampliar um bocadinho esse mais qualquer coisa, na prática olhar para o projeto de investigação e ver de que forma é que ele pode ser explorado para além das tradicionais palestras e idas às escolas, e a partir daí dizer, se calhar preciso de X para isto, e isto está incluído no projeto de investigação, porque quando é exigido que se faça divulgação, também, claro, no mínimo, tem que se pagar essa investigação. Isso é real para os projetos europeus, mas também para os projetos da FCT. Certo. Eu penso que aí também é um papel dos gabinetes de comunicação, se calhar a Catarina pode ficar com esta pergunta, portanto passamos para... Foi algo. O microfone não pode passar pelo Pedro, senão ele fica com ele. Tem que ser por cima mesmo. Com todo o gosto, então, penso que falo também pelo Romeu Costa, teríamos muito gosto em ir ao FEAL ajudar a arrancar um projeto de cientistas de pé. Portanto, nossa disponibilidade e entusiasmo é total. Eu nunca fui ao FEAL, portanto, com moderação. Não sei se é para ti, Pedro. Também muito rápido, que a Joana está-nos a mandar ir almoçar e eu estou cheio de fome.
Sobre os centros de ciência, eu não sei se a pergunta foi relativamente aos centros de ciência que desenvolvem atividades de divulgação de ciência, aí acho que a pergunta não é propriamente para mim, ou se era em relação aos centros de investigação onde os cientistas trabalham. Como é que os cientistas... Mas os cientistas não detêm esses centros... Como? Não, isso não é feito e, de facto, devia ser mais feito. Ou seja, da mesma maneira que eu acho que os cientistas deviam dedicar um pouco mais de tempo à divulgação de ciência. Não precisam ser eles a fazer. Podem fazê-lo com experts no assunto. Mas também os centros de investigação que são formados por cientistas deviam, de facto, abrir um pouco mais as portas. Isso acho que sim. Por exemplo, a visitas de escolas, etc, etc. Mas isso, de facto, tanto quanto eu sei, pelo menos à minha volta, não é muito feito. E era uma das coisas que se poderia, talvez, explorar. Já tem havido algumas iniciativas. Não, mas os cientistas virem cá também usar. Então, em relação à questão do financiamento, não era? Pronto, dos projetos. Portanto, os gabinetes de comunicação devem ajudar também nesse sentido, não é? A procura de financiamento de alternativas e talvez hoje na sessão da Ana Godinho da FCT pode ser que também sejam dadas algumas ajudas nesse sentido e eu não me vou alongar mais. Muito rapidamente, sobre os instrumentos de avaliação, eles já existem e são postos em prática por imensos sítios. Aqui o Pavilhão do Conhecimento tem um protocolo, tem uma colaboração regular, por exemplo, com o Centro de Estudos e Investigação em Sociologia, do ISCTE, e quase todas as atividades são monitorizadas, são avaliadas. Eu própria já participei em vários exercícios de avaliação de exposições, de inquéritos ao público, outro tipo de instrumentos de recolha de informação junto do público sobre o efeito da exposição ou a eficácia da exposição. Portanto, isso está a ser feito. O grande problema que eu acho que não está é ser publicado ou divulgado suficientemente. Portanto, às vezes tem essa noção que as coisas não existem, elas não estão ainda visíveis, mostradas ao público, e acho que é isso que falta e que deve ser incentivado. A comunicação da avaliação da comunicação da ciência. Pronto, muito obrigada a todos.